seja o nome daquele que vive e reina para todos sempre. Marcos capítulo 5. Eu vou estar lendo 20 versículos. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, porque nós vamos discorrer sobre os 20 versículos e eu não vou falar de um por um, não. Vou falar história. Eu vou falar sobre a história desse acontecimento. Então, preste bastante atenção. A epígrafe do texto aqui na minha Bíblia diz assim. A epígrafe, tá? É o tema do texto, não é a Bíblia ainda. Diz assim: Jesus cura um homem dominado por espíritos maus. Jesus e os discípulos chegaram à região de Gadara, do lado leste, do lado da Galileia. Assim que Jesus saiu do barco, foi encontrar-se com ele um homem que estava dominado por um espírito mau. O homem via no cemitério, onde estava morando. Ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo usando correntes. Muitas vezes já tinha amarrado as suas mãos e seus pés com correntes e ferro, mas ele quebrava tudo e ninguém conseguia dominar. Passava os dias e as noites em montes e entre os túmulos, gritando e se ferindo de propósito com pedras. Ele viu Jesus de longe, correu, caiu no joelho diante dele e gritou: Jesus, filho do Deus Altíssimo, o que o Senhor quer de mim? Em nome de Deus eu peço, não me castigue fora do tempo. Ele disse isso porque Jesus estava já mandando: espírito mau, saia desse homem. Jesus perguntou: como é que você se chama? Ele respondeu: o meu nome é multidão, ou como vocês queiram chamar aí, legião, porque somos muitos. E pedia com muita insistência a Jesus que não expulsasse os espíritos maus para fora daquela região. Acontece que no morro perto dali, numa montanha, havia porcos comendo. Os espíritos pediram a Jesus com insistência: nos mande ficar aqueles porcos e nos deixe entrar nele. Ele deixou, e os espíritos saíram do homem e entraram nos porcos, e esses, que eram quase 2.000, se atiraram abaixo para dentro do lago e se afogaram. Os homens que estavam tomando conta dos porcos fugiram e espalharam a notícia na cidade e nos campos. Muita gente foi ver o que havia acontecido. Quando chegaram perto de Jesus, viram um homem que antes estava dominado por espíritos, por demônios. Ficaram espantados porque ele estava sentado, vestido e no seu perfeito juízo. Os que tinham visto tudo aquilo lhes contaram o que havia acontecido com o homem e com os porcos. Então começaram a pedir com insistência a Jesus que saísse da terra deles. Quando ele estava entrando no barco, o homem curado pediu com insistência: me deixe ir com o Senhor. Mas Jesus não deixou, e disse: volta para casa, contra os seus parentes o que o Senhor lhe fez e como ele foi bom para você. Então ele foi embora e contava na região das 10 cidades, ou Decápolis, o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Amém? Diga comigo: Gadara. Amém? Toda a igreja diz: vocês estão todo mundo aí, né? Diga comigo: Gadara. Modelo do pecado. Olha, deixa eu explicar uma coisa já para a igreja aqui acerca do culto de hoje. Esse é um culto de libertação. Esse é um culto de ensinamento. Não existe libertação sem ensinamento. Se não houver ensinamento, nunca vai haver libertação. Amém? Então esse é o melhor culto da igreja. É o culto de ensinamento da palavra. Então nós vamos meditar hoje sobre essa história. Se vocês viram que está falando de um homem, de uma cidade, de um povo, que Jesus foi lá. A primeira coisa que eu quero me ater e me deixar levar pelo Espírito Santo é que Jesus acabara de fazer um milagre. Ele tinha acabado
o vento forte e tinha acalmado o mar. E de repente Jesus vai agora em direção à cidade de Gadara. Diga: Jesus um dia veio na minha direção. Só que toda libertação tem um preço muito caro, muito alto para ser pago. Isso em todas as esferas. Certa feita eu fui orar para uma pessoa, e eu já orava por aquela pessoa há muito tempo, e eu tenho um acordo com o céu. Nem sempre Deus faz o meu gosto, nem o meu querer, mas eu entendi na Bíblia que libertação nem sempre tem que ter manifestação de demônio. Não estou dizendo que não tenha, estou dizendo que nem sempre tem que ter. Por exemplo, Paulo expulsou o demônio de uma moça que adivinhava. Essa moça não babou, não quebrou, não bateu, não gritou, não espumou. Simplesmente Paulo disse: sai dela, e o demônio saiu, não acabou. Só que quem vê essa história não vê que Paulo já vinha expulsando, já vinha ouvindo aquele elogio do diabo há muito tempo. E eu orava muito por essa mulher. E eu sabia, lógico, a gente sabe, nós que somos cheios do Espírito Santo, que estamos em Cristo, a gente sabe quando tem alguma coisa errada, principalmente em situação de possessão demoníaca. Mas aquela mulher não reagia, e não havia nela libertação. E um dia, eu fui orar por aquela mulher, e eu fui decidido. Eu fui em Deus e disse para Deus: hoje, ou o Senhor liberta essa mulher, ou o Senhor leva essa mulher. Ela estava em cadeira de roda, que tinha sofrido um acidente muito feio de moto. Nós fomos até Londrina, e naquele dia não houve manifestação, não houve possessão, mas eu pedi para ela olhar dentro dos meus olhos. Eu vi o que estava nela e disse: a partir de hoje essa vida está livre. Até hoje a mulher é crente. Certamente está aprendendo, está caminhando, está aprendendo com o Senhor, está aprendendo, vai aprender, vai se acontecer, mas foi liberta naquele dia. Em contratempo, eu estava no trânsito, o diabo revoltado. Eu tinha acabado de comprar um carro, tinha 20 dias de uso, não tinha nem placa no carro ainda. O camarada bateu no de trás, o de trás bateu em mim. O que bateu lá atrás não fez nada no carro dele. O do meio que bateu em mim estragou a traseira do meu carro inteira e estragou o carro do meio, coitado, aquele camarada ficou sem carro naquele dia. Então a libertação sempre traz esse tipo de problema. Jesus sabia disso. Então quando Jesus acalmou o vento do mar, ele agora vai em direção a Gadara. Ele tinha um interesse para ir, ele tinha uma vida para libertar, ele tinha algo para fazer de extraordinário. Eu quero dizer para você que Deus já marcou um dia e um horário de resolver o teu problema, de entrar no meio da tua parentela, de alcançar aquele que ainda não foi liberto. Existe um momento para todo o propósito debaixo do sol. A Bíblia diz que Jesus então resolveu ir até lá. E sabe o que a Bíblia diz mais? A Bíblia diz que Jesus estava tão consciente do que ia fazer, que ele dormiu no barco. Como é que a pessoa pode dormir sabendo que ele espera do outro lado? Sabendo que não existe, não estava esperando para ele do outro lado, moleza, nem mamão com açúcar, tinha um negócio doído lá do outro lado para ele resolver. E ele vai se dirigir à cidade de Gadara. Por quê? Porque ele tinha uma grande libertação para efetuar ali. E aí a Bíblia diz que se levanta no meio do mar uma tempestade. Os discípulos pensam que vão morrer e gritam por socorro a Jesus. E Jesus se coloca em posição, diz ao vento: te aquieta, e ao mar: acalma-te. E Jesus chega então à cidade de Gadara. Essa cidade ficava localizada numa região que dava seu nome de Decápolis, porque tinha 10 cidades. Essa região, Gadara, significa 10 cidades juntas, emendadinha uma na outra, com 10 prefeitos, com 10 população, com tudo que uma cidade tem. Jesus estava ainda ali para resolver um problema muito grave que não atingia só uma pessoa. Para vocês terem uma ideia, quando se fala do endemoniado de Gadara, só se pensa nele. Ele era um problema menor. O problema estava na cidade dos seus moradores. Esse homem endemoniado era um retrato fiel do que Gadara vivia. Toda a maldição dessas 10 cidades estava neste homem. Toda a pobreza, toda a miséria, toda a desgraça, tudo aquilo que o pecado traz para a vida do homem, estava sendo praticado por esses moradores dessas 10 cidades. E esse homem em especial refletia isso. Os demônios que agiam na cidade estavam
acham que eram essas cidades? Qual era o ponto turístico dessa cidade? Nenhum. Ninguém gostava de estar lá, ninguém gostava de estar para lá. Mas os moradores dessa cidade já estavam acostumados com o pecado, porque o pecado, a pessoa acostuma com o pecado. Quem habita na sujeira, acostuma com a sujeira. Por exemplo, quem fuma não sente mais o fedor do cigarro. Quem bebe não sente mais que está fedendo porque bebe. É assim o pecado. Quem anda pecando, uma hora acostuma tanto que aquilo se torna algo normal. Nós já estamos vivendo esse período na face da terra. Os homens estão achando tudo normal demais. Aquilo que é anormal aos olhos de Deus. O que fede para quem busca a santidade, cheira para quem está no pecado. Então a cidade de Gadara estava acostumada com tudo isso. E nós vamos ver aqui essa grande libertação. Pensa numa libertação grande. Pensa numa libertação extraordinária que Jesus fez. E aí você não vai ver Jesus fazendo campanha aqui de 7 dias. Jesus aqui não pediu para esse homem fazer campanha. Então Jesus foi lá para libertar ele. Eu quero dizer para você o seguinte: se você entender a mensagem do Evangelho, Jesus vai entrar com libertação dentro da sua casa. Porque a Bíblia diz assim, ó: conhecereis, ou seja, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus não está mandando a gente conhecer milagres, Jesus não está mandando a gente conhecer poder, Jesus está mandando a gente conhecer a verdade. E Deus vai dizer em Oséias: meu povo, Deus não está falando do marqueteiro, do feiticeiro, da prostituta, do assassino, do roubador, do ladrão, do bandido. Ele está falando do povo dele. O meu povo foi destruído porque lhe faltou livro sangue. Não. O meu povo foi destruído porque lhe faltou poder, cura, porque lhe faltou conhecimento. Então a verdadeira libertação se dá aí: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Diga comigo: o que Satanás pode fazer pelas pessoas e pela sociedade? Então vamos ver se aí de repente você está dizendo: mas pastor, e o diabo pode fazer alguma coisa pelos seres humanos? Pode destruí-los. Vamos ver então passo a passo a destruição. O que ele pode dar ao homem? Diga: vazio. Olha só que coisa interessante. Quanto mais se tem formas de entretenimento, mais o ser humano se sente vazio em sua existência. Vocês não perceberam ainda? Nós estamos vivendo em uma época que tem todas as formas de entretenimento possível, desde a sexualidade até todos os divertimentos que vocês imaginarem. Sabe o que é campeão de lucro no mundo e de venda? Prostituição. Sabe o que é que os governos não têm controle? Prostituição. Sabe o que é que eles têm medo e ao mesmo tempo concordam? Prostituição. A prostituição é o que mais dá lucro financeiramente falando aos homens. Mas vamos lá. Esse vazio, disse o filósofo, é do tamanho de Deus. Uísque não preenche, sexo não preenche, conquista não preenche, poder não preenche. Só tem uma maneira de preencher esse vazio existencial no homem: Deus no homem. Agora vamos mais, diga comigo: pecado. Agora diga isso para você. Hoje você vai conhecer o que tem demônio na terra. Diga: só existe demônio por causa da sujeira. Então você hoje vai entender porque tem gente endemoniada. Entendeu? A pessoa não já nasceu para ser endemoniada, não. Ninguém nasceu de jeito endemoniado. A pessoa vai se sujando e abrindo porta para o demônio entrar. Então vamos lá. Diga comigo: pecado. Porta de entrada para os demônios no homem e na sociedade. Então a cidade de Gadara gostava do pecado, ensinava o pecado, vivia o pecado. Então o diabo teve livre acesso para operar lá por causa do pecado. Aonde estiver, a Bíblia de Jesus diz o seguinte: aonde estiver os cadáveres, as aves de rapina se ajuntarão. Mas isso é lógico. Isso é lógico. Sabe, irmão? Jardim atrai beija-flor, passarinhos. Jardim bem cuidado, não tem abandonado não. O que atrai o urubu é sujeira, podridão. A Bíblia diz em Tito, capítulo 1, versículo 15, está escrito assim: para o puro, tudo é puro. Para
Existe sim domínio de demônio. Mas sabe o que é? Entra-se dentro de uma igreja. Aí a pessoa vai fazer a obra de libertação. Primeiro erro: chama o diabo pelo nome dele. Ele pode, irmão, se chamar ele bem. A sua vida está atraindo o quê? A cidade de Gadara atraía o mal. O diabo olhava para a cidade de Gadara, olhava para os governantes, olhava para os professores, olhava para os filósofos daquela cidade, olhava para os homens de terno e gravata, olhava para os ricos, olhava para as mulheres dentro de casa, olhava para os homens e dizia: nós temos livre acesso aí. Pessoas desequilibradas, porque violência, quando se fala de violência, você só pensa nesses telejornais baratos e sensacionalistas. Violência está dentro de casa e dentro da casa dos crentes. Violência não é só física. Quando chega-se na violência física, alarma o homem. Deus já está alarmado com a violência verbal, a violência psicológica, pessoas acuadas, pessoas que se ferem mutuamente, se machucam mutuamente. Isso é violência. Isso é violência. Os homens estão perdidos nos seus conceitos. Alguém agrediu fulano, põe na cadeia. A agressão é um crime. Mas e os terrores psicológicos? E as palavras que ferem, machucam, e vai geração em geração e não é curado, porque a palavra entra dentro. Só Jesus pode curar isso. Estamos vivendo à beira do colapso, irmãos. Estamos vivendo à beira do colapso. As igrejas estão pensando que é navio cruzeiro. Igreja não é navio cruzeiro. Quando é que você vai entender isso? Igreja é a arca da salvação. Navio cruzeiro tem entretenimento, navio cruzeiro tem show. Nós estamos vendo aí um monte de show, um monte de coisa, um monte de aberração. Os camaradas que dizem que tem toda libertação, mas o povo não conhece a Deus, não conhece a Cristo Jesus. Sabe o que é rosa, sabe o que é corrente no tornozelo, sabe o que é, o que mais? Shows, sabe o que é tanta coisa, mas não sabe quem é Jesus. Diga comigo, retrato. Tudo que Gadara vivia e fazia era uma foto fiel desse homem. O modelo de vida deste homem era exatamente o modelo de vida da cidade. Agora você vai virar. Não, pastor, como é que pode? Ele se feria, ele se machucava, ele não dormia, ele não tinha paz e ele morava no único lugar que o diabo gosta de morar: cemitério, lugar de podridão e de morte. Era exatamente o retrato fiel da cidade de Gadara. Os homens viviam se ferindo, enganando uns aos outros, se corrompendo, passando os outros para trás. É a mesma história que nós estamos vendo aqui. Leis são para que existe lei? Para nada. A lei que é criada hoje, nós estamos aí à véspera de uma Copa do Mundo. Eles vão torcer, eles vão chorar quando o Brasil empatar uma partida ou perder. Eles vão chorar. Meu Deus! Outro dia eu vi um pastor pregando, rapaz, pensa numa mensagem linda, Deus falando profundamente. Daqui a pouco ele parou de pregar falando do time de futebol, que ele era torcedor. E aí o outro irmão brincou lá que ele tinha que mudar de time, aí ele já arrependeu o outro irmão, sai dele, diabo, porque eu não vou mudar de time. Que é isso? Virou uma brincadeira, uma palhaçada. Por ter lugar de falar de futebol? Eu nunca vi isso na minha vida. Por ter lugar de pregar a palavra. A palavra que não transforma ninguém, ninguém muda, ninguém sai do mesmo lugar e acha que pode fazer, porque tem gente que pensa que é especial. Tem gente que olha lá para cima e diz: ó Deus, eu não posso fazer isso aqui porque eu sou eu. Que você não, rapaz. Se ele não pode, eu não posso, você também não pode não. Deus não faz concessão com a palavra dele. Eu já expliquei aqui várias vezes para a igreja, eu vou continuar explicando. O Espírito Santo não habita em templo sujo. Ele pode passar lá, mas ele não habita. Se houver mentira,
nós estamos fazendo o quê? Jesus está alertando as ovelhas dele, a igreja dele, que a igreja é de Jesus. Pecado destrói o homem, corrói o homem. Cada cadeira desse estado vai custar R$300. O médico tem que trabalhar, por isso que está todo mundo descontente. A classe médica, a classe dos professores do país, está todo mundo descontente. Tem lugares que é pago R$2 a consulta. Isso é só uma lástima, isso é um absurdo. O cara estudar 8 anos, fazer mais 4 de pós-graduação, para em cada consulta ganhar R$2. E aí as pessoas vão e quebram o pau, quebram o hospital, toca fogo em ônibus, toca fogo não sei aonde, destruindo o próprio patrimônio que o imposto dele está pagando. Gadara está instalado já. Os homens amam mais os porcos do que a Deus. O egoísmo estava em Gadara. Sabe qual era a mentalidade de Gadara? Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu novo. A ideia do pecado estava toda dentro da cidade de Gadara. Tinha que ir lá andando de gravata, entrando no carro de R$80 mil, mas totalmente influenciado por essa legião de demônios que estava nesse homem. Deixa eu perguntar para vocês, porque tem gente que pensa que possessão demoníaca é só aquele cara que cai no chão e fica babando, gritando, bota a mão para trás, fica aquele show, bota a mão para trás, quer destruir, a Bíblia já diz que o diabo veio matar e vai destruir. Eu não sei ouvir que está ouvindo o diabo falando que vai fazer na vida da pessoa, eu só estou sabendo para mim tempo. A Bíblia já diz isso. Mas olha para mim aqui. Quem já ouviu falar em Judas aí? Só vocês três aqui? Quem já ouviu falar em Judas? Amém. A Bíblia diz que ele estava na ceia. Sabe ter ceia? Do Senhor? Estava na ceia. A Bíblia diz assim, ó. Quando ele pôs o bocado na boca, Satanás, está falando de demôniozinho, Satanás entrou em Judas. Ele babou? Ele gritou? Ele ficou do mesmo jeitinho. Continuou inteligente. Continuou tranquilo. Jesus só disse para ele: o que você tem que fazer, vai fazer logo. Quando ele saiu dali para fazer o que tem que fazer, já estava possesso. Não babou, não gritou, nada disso. A cidade de Gadara já estava acostumada com o diabo. Mas glória a Deus, sabe o quê? Jesus entra onde a gente não pode entrar. Jesus faz o que o homem não pode fazer. E eu vou dizer uma coisa para você aqui: Deus vai usar a tua vida. E muita gente nessa cidade será liberta para a glória do nome de Jesus. Famílias eram destruídas, lares viviam de aparência em Gadara, era aparência. Andavam bem vestidos, andavam de carro, eram educadíssimos, as palavras eram finíssimas, nós temos de carro, roupa toda grande. É o que acontece hoje. O modelo de Gadara está aí. Uma vez eu e minha esposa, muito tempo atrás, assim que a gente abriu a igreja aqui, vamos fazer uma visita na casa da mulher. Pensa na casa impecável, linda, dentro então, meu Deus do céu, nada, você não acha uma poeira dentro da casa. Linda, casa bonita, muito bem arrumada, mas o casal totalmente destruído. A cidade de Gadara é exatamente isso, sepulcro caiado. Vá dentro do cemitério ali agora. Tem pedra de mármore lá que você leva ali um ano para pagar para botar na pia da tua casa. Para guardar quê? Restos mortais. E a gente presa às nossas picuinhas. Gente morrendo de fome aqui no nosso país. E você reclamando que anda a pé. Meu Deus do céu. Eu não estava aqui no domingo não, que eu estava viajando com a família. E quando eu descanso carrego pedra, porque eu estava pregando lá também. Vocês estavam aqui. E veio os missionários, não foi? Veio os missionários aqui no domingo, falando que tem lugar no Nordeste que o povo está comendo fezes. Porque não tem o que comer. Você reclama porque está partindo ovo. Você reclama porque o teu marido não faz teus gostos. Você reclama porque a tua esposa não te entende. Você reclama porque a tua igreja não faz o que você esperava que fizesse. Você reclama de tudo.
que faltava em Gadara. Faltava tudo lá. Lá era praticado os 7 pecados capitais. Será que aqui é? Vamos ver. Diga assim: Jesus não morreu por cidade. Jesus não morreu por cidade. Eu estou pregando sobre isso aqui, vai ter uma grande ligação de 10 cidades aqui, mas vai começar por um ser humano. É igual pessoas que estão preocupadas, igual igrejas que se preocupam com o modelo de trabalho, que se preocupam com estratégia de trabalho. Diga assim: Deus não unge modelos, Deus não unge estratégia. Diga: Deus unge pessoa. Acabou. Sabe qual é a série daquela capital? Vamos ver se é. Ira, avareza, luxúria, vaidade, gula, soberba e preguiça. Meu Deus, será que existe isso aqui? Vai repetir de novo. Ira, avareza, luxúria, vaidade, gula, soberba e preguiça. Isso não faltava em Gadara. Não faltava lá. Não falta aqui. É fácil você ver ira, é fácil você ver preguiça. Só que Jesus quer que você identifique isso em você e eu identifique isso em mim. Gadara estava prestes para ser curada e o diabo sabia disso. É por isso que deu aquela revolta toda. Quando eu vejo a coisa ficando muito feia, eu sei que Deus vai entrar com providência de milagre. Pastor, fulano piorou. Glória a Deus, está na hora de Deus fazer um milagre. Aleluia. Ei, pastor, eu estava evangelizando agora, até me expulsou quando eu fui lá. Deus está mexendo. Vai chegar dentro da igreja convertido para a glória de Jesus Cristo. Foi assim, é sempre assim. Diga: isso não faltava em Gadara. Agora diga assim: o que faltava em Gadara? Agora vai machucar. Amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade e, sobretudo, domínio próprio. Eita, que domzinho que ninguém pede. Pensa no dom que nenhum quer. Domínio próprio. Ninguém quer esse dom. Porque esse dom vai ensinar você a engolir camelo, culpado e tudo. Domínio próprio. É dom. Peça. Todo mundo quer dom de cura. Todo mundo quer dom de pregação. Todo mundo quer dom de cantar. Todo mundo quer dom de orar. Todo mundo quer dom de... o dom que apareça. Ninguém pede, por exemplo, o dom do amor. Por que tu não pede, querido, o dom do amor? Porque está assim, ó: o amor tudo sofre, tudo espera e tudo crê. Esse você não quer. Agora é o dom de cura, o dom de maravilha. Fulano não tem braço. Aleluia. Olha você agora, o braço vai aparecer. O dom de maravilha. E tem no mundo, tem no mundo. Tem gente que é usada assim. Agora esse dom aqui chamado domínio próprio, nós temos que ter. Nós não estamos em Gadara. Nós já saímos de Gadara. Nós somos livres da prisão que Gadara produzia. Nós somos livres da maldade que era praticada em Gadara. Você foi livre do mundo. O mundo é teu inimigo. O mundo não é teu amigo. Agora diga comigo: o que a sociedade pode fazer pelas pessoas? Existem muitos centros sociais, casas de reabilitações, estudos panorâmicos da psique do homem, psicologia, psiquiatria, psicanálise, tudo para melhorar a convivência dos seres humanos. Existe um vírus aqui na mente do homem que foi implantado lá no Jardim do Éden, chamado pecado. Esse vírus não deixa a pessoa raciocinar, não deixa ela pensar direito, não deixa tomar as decisões corretas. A sociedade nunca vai ter cura para as mazelas que ela mesma produz. Nunca.
Eu vou levar minha filha, ela está estudando agora na escola perto de casa. Eu vou levar minha filha lá todo dia. Gente, o pecado já está tão normalizado, que já está nas crianças. Acabou a inocência. Eu vi o menino xingando palavrão. Eu parei, encarei ele me encarou. Encarei ele de novo, ele me encarou. Se eu encarar tudo aí, batia. Questão. A ideia do pecado já está em todo lugar, porque a gente acostumou, porque a gente parou de pregar contra a igreja, prega contra o pecado, irmão. Você está com probleminha? Olha, está aqui, essa chave está abrindo todas as portas. Só mentira deslavada, safadeza, cachorrada do pastor, sem vergonha. Não muda a vida de ninguém. O cara continua indo na igreja, continua servindo na praça, passando sexo imundo, brigando dentro de casa, mandando a mulher assada, traindo, fazendo cachorrada. Por quê? Porque a chave vai resolver o problema dele. Não é mais pregar contra o pecado, não é mais pregar contra o pecado. Estamos com medo de pregar contra o pecado. Porque se a gente estiver pregando contra o pecado, o cara não tem mais medo. Isso é pecado mesmo. E aí estamos aí, ficamos revoltados, da revolta de viver aquela matéria no jornal que uma criança de 16 anos matou não sei quem. Pode diminuir a idade, vai diminuir até chegar em 8 anos. Menino de 8 anos também só vai tirar. O problema não está na idade. Isso é hipocrisia desses sem vergonhas que vêm roubar nossos votos de ano em ano, de 4 em 4 anos, para não fazer nada lá. Reduzir a mentalidade não vai resolver o problema da criminalidade daqui. Diga, a sociedade discrimina. Afastaram os homens do convívio social. Não tem mais sociedade. Você não tem mais família. Como é que vai ter sociedade? Não tem mais família. A família foi descredibilitada, foi descaracterizada de pai, mãe e filho. Quando eu fiz a matrícula da minha filha na escola, a moça que estava fazendo matrícula me conheceu como pastor dos pastores. Ora por nós. Já recebemos as fichas que vem assim, ó. Pai e pai, mãe e mãe. É tão louca a ideia dos homens, o vírus do pecado endoida tanto a cabeça dos homens. Como é que mãe, como é que funciona isso? Tua mãe. Mas normalizou. Não pregamos contra isso. Não se prega mais contra isso. Não se fala mais disso. Aí quando prega, você é louco. Não sou louco não, eu sou meu perfeito juízo. Louco é quem acredita nessas coisas e acha isso normal. E famílias são destruídas, lares são desfeitos. Aleluia. Oh Jesus, nos dá graça. Diga, a sociedade aprisiona. A sociedade não pode resolver o problema, então faz o quê? Faz presídio. Faz presídio. Não resolve o problema, não se rende a Deus. Não vão à Bíblia, chama a gente de religiosos fanáticos. Diz que nós não prestamos. Diz que a gente é um bando de desconhecidos. Só como é que eles falam com a gente? Crente é tudo louco, é um povo burro que não sabe nada, não estuda, não tem nada. Sabe, a gente mora numa cidade até pacata, Cornélio Procópio, glória a Deus, tem muita gente que ora. Que cidade abençoada de morar, como eu gosto de morar aqui. Aleluia. Mas desce lá na cadeia municipal, não cabe. Já tem revezamento, quem vai dormir na cama e o outro dorme sentado. Ser humano tratado igual bicho, penitenciário não recupera ninguém, não ressocializa ninguém. Leis que os homens criam é só para gerar mais corrupção.
Visita íntima. Olha, irmão, vocês sabem, eu vivo pregando aqui, eu não dou a mim o que eu quero. Eu nunca recebi de Deus o que eu quero, só recebi o que eu preciso, o que Ele sabia que Ele me fazer bem. Glória a Deus. Para que preso com visita íntima? Vai, morre de dói. Coitado do pastor, manda ninguém. Por quê? Tem que ter visita íntima. Vai ficar fazendo enchendo a perna de filho? Que não vai ter educação, que não vai ter cultura, que não vai ser cuidado aqui fora, não sabe que mão que vai ficar. Porque não tem cuidado, não tem prevenção, a prevenção é uma besteira. Você vai se revoltar comigo agora, porque tem gente aqui que tem parede lá e aí. Essa é a ideia de Gadara. Eu errei, mas eu tenho que ser bem tratado, porque você, pastor, inclusive, tem que amar, viu, pastor? Você tem que amar. Eu errei, agora eu tenho que ser. Por que é isso? Você errou, tem que pagar pelo erro. Vocês estão pensando que eu prego isso de agora, porque eu abri a igreja aqui? Eu sempre preguei isso na minha vida. Eu nunca acreditei nesses caras que sobem o culto e fica com essa pataquada. Eu era o comando de Deus. Eu matava, eu roubava. Todos eles que eu via, eu dava um conselho. Vai lá no Belenzinho de São Paulo e fala isso no culto. Tem mais de 8 delegados de polícia que congregaram lá dentro. Tem um lá que cri-cri. Todos eles que foi lá, deu esse tipo de testemunho. Quando ele desceu, o delegado estava lá forte. Meu filho, já puxaram sua capivara, você pagou? O cara pensa que crente é bobo, porque a gente acredita em tudo que se fala, entendeu? Teve uma época, lembra de uma época que tinha um cara que contou um testemunho, que ele foi arrebatado e amedrontando o povo, que aí quando ele chegou lá no céu, as irmãs que deixavam o cabelo cair no rabo do banheiro quando tomava banho, não ia para o céu, ia para o inferno, umas palhaçadas, umas pataquadas, e o povo acredita porque não vem com de doutrina, não vem escola americana, não aprende. Aleluia. Aleluia. Já estamos vivendo na época de Gadara. A sociedade não vai fazer nada pelos homens. Quer ver uma coisa aqui, ó? Aprisiona. Diga assim: leia os homens. Prendem por fora, mas não liberta por dentro. E ainda mantém preso. Foi isso que fizeram com o rapaz lá, o demoniado de Gadara. Meteram corrente nos pés dele, bateram corrente na mão dele. Ele se soltou. Olha pra mim aqui agora, eu quero que você se canalize hoje. Vocês já perceberam que todo delinquente, todo bandido é reincidente a quinta, sexta vez? O repórter está falando, mas todos aí dentro, mas ele estava preso. Mas quem está falando na rua? Lei de homem não segura pecado. Lei de homem não detém pecado. Os outros fizeram lei. Pegaram lá o demoniado, o gadareno. Bota a corrente no pé dele, estourou a corrente. Bota na mão, estourou a corrente. O sistema prisional não resolve. Não resolve. Crente, eu queria que você ficasse com medo hoje, mas esse medo que te fizesse orar, esse medo que te fizesse amar, esse medo que te fizesse fazer, deixar de ser egoísta, lutando apenas por aquilo que você quer, e ainda cobrando de Deus, porque fica aí, a minha felicidade, a felicidade é Cristo. Aleluia. Felicidade é Cristo. Aí a gente está vendo aí uns jovens, irmão, tudo desequilibrado no meio da rua. Não tem conhecimento de quem é Deus. Nem sabe quem é Jesus Cristo. O que a gente está fazendo? Cobrando de Deus, porque agora a gente aceitou Jesus, agora a gente tem que ter uma vida, imagina. Que é isso, Jesus? Estou indo na igreja, viu? Você é doido, né, Jesus? Eu estou indo na igreja, viu? Como se Jesus agora, porque você vem na igreja agora, como Jesus agora, você é escravo, viu? É isso. Aleluia. Calma que eu vou chegar na vitória, porque tem gente que já está contando sair. Diga sociedade. Não ressocializa. A sociedade não ia libertar esse cara. Ele não ia ser liberto. Esse demônio gadareno ia morrer dentro do cemitério. Ele não ia ser liberto. Ele não ia ser liberto. Vocês lembram da época que quando morria um menino de 17 anos, era uma alarme. Você lembra disso não, é? Acontecia há 400 anos atrás. É que ninguém lembra?
Hoje não. Morreu o menino de 16 anos? Noiada assim. A vida perdeu o valor. Se mata por causa de 5 centavos. 5 centavos. Se mata porque o outro buzinou. Pastor, é demônio, pastor. É demônio, entendeu? É pecado. O demônio só está agindo lá por causa do pecado. E o pecado só está se for confrontado. O pecado não sabe que a gente passa a mão na cabeça de ninguém, não. Se você não tomou a posição, o pecado vai arrebentar você. Acabou, e eu vou pegar o pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Acabou. Mas eu não acredito em Deus. É a vida eterna em Cristo Jesus. É difícil entender isso? Vamos enganar o outro. Eu ia trazer para pregar aqui, ó. Quase que eu faço o convite. Mas Deus me deu um livramento. Amigo meu, conhece o Senhor? Rapaz. Aí o bicho trouxe no fez. Quero ir na tua igreja porque Deus está me usando muito agora. Eu disse, se liga para mim que eu não gosto de conversar com o Face, não. Eu não gosto de ficar conversando com esse negócio, não. Eu não sei muito mexer nisso. Agora que eu aprendi a papai pensar. E também não estou andando no meu pé. Está tudo aqui no coração. Alô? Rapaz, Deus está me usando muito. Eu digo, é mesmo. Diz como é que é? Eu disse, agora eu oro. Quem tiver com a vida amarrada não consegue libertar, não. Fica cuidado. Eu disse, quando a mão me escuta, está liberto. Então eu posso pecar o tanto que eu quiser. Eu venho aqui, passo a hora comigo, minha mão mudou. Aí me estudou, opa, vou sair, vou pecar de novo. Esse evangelho de navio cruzeiro. As reuniões da igreja de oração, como é? Os que gostam de orar, vem. Ministério de intercessão aqui. Cadê? Por que vocês me dizem ministério de intercessão? Por quê? Agora, se eu fizer assim, estou trazendo Fernandinho aqui, pastor Igreja do Carmo. Pastor Igreja do Carmo. E eu não tenho nada contra Fernandinho, não, amor de Deus. Eu estou dizendo que a população brasileira, principalmente desses que se dizem crente, gosta mais de show do que de culto. Tem muito show e pouco conhecimento bíblico. Estamos vivendo em Gadara. Você acha que a população de Gadara não cobrava, não? Cadê Deus que não vê isso aqui que está acontecendo? Diga comigo, cemitério. Cemitério. Outra foto fiel de Gadara, lugar de mortos, sepulturas de mármores por fora, cheia de vermes por dentro. Sabe o que significa cemitério no contexto espiritual? Hipocrisia. Tem um pancado de morto andando aí na rua. Sabe o que já viu isso? Ele fala sobre isso no Apocalipse. Vocês têm fama de que vivem, mas estão mortos. Eu nunca vi um cemitério, irmão, sem brincadeira. Só no lugar dos pobres, porque até lá no lugar dos mortos, lá tem separação de classe. Homem é bicho terrível, tudo do homem é dinheiro. Aqui na nossa cidade, vou falar da nossa cidade. Irmão, tem tudo ali que parece uma casa. Dá para lá dentro. Sabe o que as pessoas dizem? Olha, que família rica. Que família? Não tem família não. Vai ter morto? Era assim com Gadara. Por isso que o diabo levava esse cara para o cemitério, era o lugar dele. Por isso que macumbeiro gosta do cemitério. Por isso que feiticeiro gosta do cemitério. Por isso que gente que gosta de mágica gosta do cemitério. Por isso que pecador gosta de sujeira. Que é o habitat natural do diabo. Aí quando vamos fazer sessão de libertação, se não limpar a sujeira, meu irmão, a barata vai aparecer de novo. Mas não é isso. Aleluia, Jesus. Em 1500 a igreja, no ano de 1500 a igreja romana inventou a água ungida. Aliás, benzida, né? Que era benzido pelo tal do Papa. Então aquela água rodava o mundo. Ele benzia um copo e os caras pegavam
sangue agora, aquele macumbeiro disfarçado de crente, pregou que o primeiro milagre de Jesus não teve sentido. O infeliz dono da Record, aquele infeliz, aquele infeliz, ele está pregando contra Cristo agora. Eu sabia que ele ia se manifestar. Ele agora pregou o milagre de transformar, e aquela mãozinha assim, ó, que aquilo é mão de possessão. Duvido que não seja. Não olha para cima assim, ó. Eles olham assim, ó, presta atenção no olho. Será? Ó, sabe o que ele está pregando? Escuta isso. Primeiro milagre de Jesus. Aí ele diz assim: o que Jesus ganhou com isso, pessoal? Não ganhou nada, ele não fez, Jesus não fez nada. Olha, não tem conhecimento teológico, nunca leu Bíblia, aquilo nunca leu Bíblia na vida dele. Aquilo pega um texto que fala de dinheiro, de milagre, e diz assim: o povo quer milagre de dinheiro, dá milagre para o povo. Sabe o que ele disse? Jesus é o caminho, eu sou o pedaço. Oh, Jesus. Meu irmão chegou para mim e disse: pastor, época de política, pastor, a minha filha precisa de um aparelho para respirar. Eu vou botar, eu lembrei logo disso. Eu gosto de coisa para desafiar. Pastor, e o político me prometeu. Ele disse que se eu voltar, eu e minha casa voltar, ele já vai buscar afinhando o aparelho. Pastor, eu vou botar nele. Eu disse: se corrompeu. Aí você vai endoidar comigo, você vai pegar a pedra já, Maria, pastor, você é doida? É o menino dela. Minha sobrinha sofreu 12 anos, 8 anos. Aquela que veio aqui, vocês conhecem ela? Alguém aqui não conhece? Eu vou contar o que é. Se quebrar. É, osso de vidro. Ficou 8 anos se quebrando. 13 cirurgias no corpo. 3 erradas. 3 cirurgias erradas. 10 cirurgias. Um dia meu irmão desesperado, filho dele, desesperado. Pai ama filho, ele desesperado. O diabo parou ele no meio da rua. Um grande amigo dele, o cara que ama ele gosta do cara também. Todos, muito amigo. Olhou para ele e disse: para de sofrer. Eu conheço um cara que mexe nos pontos da cabeça da tua filha e ela é curada na hora. Ele é parapsicólogo. Ele é espírito. Meu irmão olhou para o cara com muita educação e disse: olha, eu não vou nem pensar no assunto. Até então o cara estava todo solícito. Quando meu irmão disse assim: a minha filha é de Deus e eu não levo ela desse lugar de macumba, o cara se revoltou com a televisão. Sabe o que a gente não quer? Perder, cadáver, ficou achando ruim porque perdeu. Vamos entender isso aqui. Vamos lá. Diga assim: entretenimentos. Sabe para que existem entretenimentos? Esconder o real problema que assola e destrói. Ninguém vai lembrar que não tem hospital na Copa. O doente vai torcer. Vocês estão pensando se até agora tem um rei das Europa, esqueci o nome do infeliz agora, que ele disse assim: decipa ao povo e ração diária, que eles ficam felizes. É o que nós estamos vendo hoje. Bolsa Família é o quê? Ração. Diga comigo: cesta básica. Não é milagre, não. Não é não. Cesta básica. Pastor, para quem está passando fome, não. Cesta básica não é milagre. É socorro de um ser humano do outro. Milagre não é você receber a cesta. Milagre é você dar a cesta. Vai aqui nos pobres,
Diga comigo, artificialismo. Diga futilidades, ignorância, falsidade, máscaras. E diga assim o pior: expulsam Jesus do seu convívio. Gadara falava de Deus. Ei! O povo de Gadara falava de Deus. Macumbeiro fala de Deus, fala. Sabe o que o macumbeiro fala? Acabou de fazer uma mandinga. Sabe o que ele fala? Deus é mais. Esse Deus é mais, tem todo mundo aí. Deus é mais o quê? Eu gosto de ver no carro de adúltero, no carro de político, no carro de crente sem vergonha. Eu gosto de ver aquela frase assim: ó, Deus é fiel. Eu amo ver isso, porque a Bíblia diz que Deus vai julgar e Ele é fiel. Mas rapaz, não muda, Ele é fiel, Ele vai julgar. Bom, até agora eu falei de Gadara, vamos falar de Jesus. Estou com a vontade de falar de Jesus. Quem quer que eu fale de Jesus aí? Fica, está na hora, pastor. Diga comigo assim: o que Jesus faz pelas pessoas? Diga, encontra. Aleluia. Não foi o endemoniado gadareno que foi atrás de Jesus, foi Jesus que foi atrás dele. Não é os homens em pecado que procuram Cristo, é Cristo que procura os homens. Diga comigo, uma igreja não se mede pelo número de pessoas que entra para adorar. Diga, crescimento de igreja se mede pelo número de pessoas que saem para servir. Entrar para adorar é fácil. Você quer saber da coisa? Deixa eu te escandalizar. Aqui dentro dessa igreja, pessoas que não eram crentes, não conheciam Jesus, totalmente processo de demônio, inclusive caiu, um dia caiu. Na hora da adoração, estava adorando. Adorando, e a lágrima caiu. Jesus disse para mim: não é eu que estou ali. No dia caiu, foi liberto. Foi liberto não, tiramos o demônio. Se foi liberto, não sei se nunca mais voltou. Diga comigo, Jesus encontra. Diga, Jesus liberta. Diga na mente, no coração e no corpo. Jesus liberta total, é corpo, alma e espírito. Jesus liberta só a situação, Ele liberta tudo. Aleluia! Quando Ele liberta, vai embora a sensualidade, vai embora a nudez, vai embora a promiscuidade, a pornografia, vai embora o demônio, vai embora a crise, vai embora o medo, vai embora a sujeira. Quando Ele liberta, Ele nos faz olhar para cima. Diga comigo, Jesus ressocializa. Diga, traz de volta a vida, a dignidade, a esperança, o convívio social e a alegria. Quantos de vocês aqui não tinha mais convívio social, não tinha mais convívio familiar, não tinha mais esperança de vida? Estamos aqui libertos, aleluia, aleluia, cheios do Espírito Santo, buscando a glória de Deus e aprendendo cada vez mais quem é Jesus na sua essência. Amém? Diga mudança. Diga, Jesus vestiu o homem. Ué, ele estava nu. A imoralidade deixou o homem nu. Jesus vestiu o homem, Jesus veste o homem. A obra de Cristo é perfeita. Ele não liberta apenas o homem de uma situação, ele liberta o homem, lava o homem, cura o homem para levar o homem para o céu. Aleluia. Deus não está interessado só em resolver o teu problema financeiro. Deus não está interessado só em resolver o teu problema conjugal. Deus está interessado em te libertar por completo. E essa libertação só pode existir se você conhecer a verdade. Aleluia. Diga, vestir o homem. Diga, conduta moral. Diga, o homem se sentou. Diga, quietude. Quando Jesus liberta é assim.
ele não tinha quietude. Ele vivia, a gente leu aqui, ele vivia nos montes, vivia nos valados da madrugada. Tudo que a sociedade faz de pecado estava na vida desse homem. Ele não dormia, ele vivia em lugar de morto, lugar de sujeira, lugar de podridão. Depois ele ia para os montes, depois ele se feria com pedra. As pessoas não se feriam com o pecado, fere as pessoas, machuca as pessoas, arrebenta as pessoas. Jesus, quando curou ele, a primeira coisa que Jesus fez, vestiu ele. Porque a Bíblia diz que quando a cidade veio, a cidade viu o quê? O homem vestido, sentado, agora diga assim, do lado de Jesus. Diga segurança. Aleluia, viu? Que Jesus faz por nós. Jesus nos limpou, nos vestiu, aleluia. Jesus nos restaurou, nos ressocializou e, sobretudo, nos deu segurança. Quem é que vai mexer contigo, irmão? Jesus está contigo. Quem é que vai tocar em você? Ei, eu estou com medo de macumba. Se você tiver medo de macumba, você precisa ser liberto. A Bíblia diz assim, ó: não vale feitiçaria, não vale macumba, não vale emulações, não vale nada contra aqueles que estão em Deus. Acabou. Aleluia. Diga perfeição. Diga assim, ele estava em perfeito juízo. Isso fala de quê? De racionalidade, poder de decidir, escolher. O pecado não te deixa escolher Jesus. Jesus tem que te limpar do pecado para você querer ele. Vai falar com um adúltero sobre Jesus, ele não entende, porque ele está preso no adultério. Agora vem a nossa parte aqui, igreja. Agora é a nossa parte. Diga missão. Transformado. Transformando. Liberto. Libertando. Diga, esse homem passou a ser um testemunho vivo. Diga, ele pregava para os ouvidos e para os olhos. Aleluia. Você tem pregado para os ouvidos e para os olhos? Quem te vê pode dizer assim: estou vendo Jesus em você? Ou você só fala blá 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 blá? O pecador sabe quando você é pecador. O pecador sente o cheiro do outro, mas ele sabe quando a santidade de Deus está ali também. Aleluia. Ele sabe disso. Sabe o que não faltava em Gadara? Não faltava dinheiro em Gadara. Sabe por quê? Tinha 2.000 porcos. Eu vou dizer um negócio aqui que vai escandalizar vocês. O demônio fez um pedido para Jesus, aqui no texto. Não foi? Foi ou não foi? Foi. Jesus atendeu. Por que Jesus atendeu? Porque os demônios entraram dentro da vontade dele. Que é isso, pastor? Vamos ver? Jesus, não deixe a gente sair dessa região. Esse Jesus não atendeu, não. Aí disse: deixa a gente entrar nos porcos. Jesus disse: aí sim. No homem eu não quero você, não. Agora nos porcos você pode ir. A sociedade de Gadara valoriza mais bicho do que gente. Sim ou não? Sim. Vira e mexe a gente vê as... Eu tenho um cachorrinho lá em casa, feio que dói. Pensa que troço doido de feio. Ele é tão feio que chega a ser bonito. E a feiura demais
caiu da árvore, ainda estava com folha aí. Eu peguei aquele cara, não bati no cachorro. Não tinha problema não de bater na costa. Aí eu fui no carro, assim, matei o cachorro, fui no carro. E desci no carro, para ele sair. Vai! Falei, sério? Aí ele levantou e entrou. Tinha um camarada de longe assim, estava fumando cigarro. Ele estava fumando cigarro e ele assim. Aí eu estava ali assim, entrando para casa, quando eu percebi, voltei e falei, tudo bem? Eu queria que ele dissesse isso aqui, eu ia dizer, rapaz, o cigarro está te matando e tu não está fazendo nada. Aí ele falou, está preocupado com o cachorro? Que eu alimento todo dia? Que eu cuido? Que eu compro casa? Que eu dou vacina? Se liga, rapaz, vai ser hipócrita para lá. Então quer dizer, mexer com o animal, mas com jeito, não com jeito você pode fazer o que você quiser. Vai matar, pode enganar. Quando o diabo disse, queremos ir para os porcos, Jesus disse, pode ir, sabe por quê? O porco era o modelo da cidade de Gadara. Eles amavam mais os porcos do que a Cristo. Estamos vivendo nessa época. Tá bom? Gostamos mais do erro do que do acerto. Aleluia. Quando o demoniado que foi curado agora, estava em perfeito juízo, disse, Jesus, deixa eu ir contigo. Jesus disse o que para ele? Não, você vai pregar, rapaz. Sabe o que aqui diz a história? As 10 cidades foram libertas. Aonde aquele homem chegava? Chegava o evangelho de Deus vivo. Vivo. Não chegava mandinga, chegava evangelho. Chegava evangelho. Quando ele chegava, o pai de família já dizia assim, ó, não era aquele demoniado? Era. Rapaz, olha só, vem cá, como é que foi isso? Como é que foi isso? Conheci Jesus. Aleluia. Sabe o que aconteceu? Os moradores de Gadara chegaram para Jesus e disseram assim, ó, saia daqui. Saia daqui. Por que eles pediram para Jesus sair? Simplesmente porque Jesus mexeu no bolso deles. 2.000 porcos, faz a conta aí. 2.000 porcos é muito dinheiro. Jesus não está fazendo conta do dinheiro. Dinheiro a cidade tem demais. Não falta dinheiro nesse país. Esse país é tão rico, tão rico, tão rico, tão rico, que quanto mais eles roubam, mais aparece dinheiro. Nunca vi um negócio desse. O reinado de Portugal, a Espanha, não conseguiu quebrar o país, que eles levavam o nosso ouro para lá. Os nossos políticos que eram para nos defender, que são tudo bandido, a maioria é bandido, 90% é bandido. Para eu não ser aqui exagerado, eu vou colocar 90%. Não quebra esse país. O problema do Brasil não é dinheiro. O problema do Brasil é pecado, irmão. Vamos se levantar como igreja. Vamos parar de brincar de ser crente. Vamos se levantar como igreja. Tem muita igreja por aí, mas não se levanta como igreja. Não briga por aquilo que Deus quer que a gente brigue. Eu não fui chamado para ser admirado por vocês. Eu fui chamado para pregar o que Deus quer que eu pregue. Em pé, Jesus.